E na primeira rodada do Brasileirão entre Flamengo versus Internacional, o Mengão saiu com um empate amargo do Maracanã, meus amigos. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Andrés Pereira, que não pretende renovar com o Fulham da Inglaterra e já começa a ouvir propostas do Mengão. Vou falar também, rapaziada, sobre o gol de Léo Pereira, que deu empate pro Flamengo. Então, se vocês chegaram agora nesse vídeo, eu já peço, rapaziada, dá uma segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão carregado de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse assunto aqui falando da primeira rodada do Brasileirão entre Flamengo versus Internacional, porque, rapaziada, o jogo saiu de 1-1 e eu vi bastante torcedores do Flamengo criticando o time aí nas redes sociais. Eu só quero falar uma coisa, rapaziada. Tanto o Flamengo aí é um time forte, é um time muito qualificado, como o Internacional também, rapaziada, é um time muito forte, como todo mundo já sabe. O Flamengo vai disputar, pode ter certeza, rapaziada. O Flamengo, esse ano de 2025, vai disputar aí o título do Brasileirão. E o Internacional também, rapaziada, é um time muito bom. E a gente viu esse duelo de ontem. É um jogo de alto nível. O Flamengo atacando, o Internacional atacando. E nos 31 minutos do primeiro tempo, rapaziada, o Flamengo saiu atrás do placar com o gol de Bruno Henrique, atacante do Internacional. Ou seja, rapaziada, quando o Flamengo pegou aquele gol do Internacional, eu já pensei, não, o Flamengo tem que se pôr no campo, jogadores tem que colocar a cabeça no lugar. O primeiro tempo, rapaziada, terminou e o técnico Felipe Luiz foi conversar e foi pro vestiário conversar com os jogadores do Mengão. Ou seja, rapaziada, no meu entendimento, na minha concepção, o Flamengo não jogou ruim o primeiro tempo, porém o Internacional jogou muito melhor o primeiro tempo que o Flamengo. O Flamengo voltou no segundo tempo muito melhor que o Internacional e logo ali, no início do segundo tempo, rapaziada, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, pegou um rebote na entrada da área e fez ali o gol que deu o empate de 1-1 pro Flamengo contra o Internacional. A partir daí, rapaziada, o Flamengo foi crescendo mais no jogo, o Flamengo foi superior, porém não fez o segundo gol. O Flamengo teve a oportunidade, Juninho também teve a oportunidade, porém, rapaziada, chances desperdiçadas. Ou seja, Felipe Luiz, depois desse jogo contra o Internacional, tem que conversar com os jogadores, porque não é campeonato carioca, o Flamengo não tá jogando contra o Botafogo, contra o Vasco e contra o Fluminense. É Brasileirão, rapaziada, é times ali em geral. O Flamengo vai pegar time mais fraco, como também vai pegar time muito mais forte, como foi ontem contra o Internacional. O Flamengo, rapaziada, tem que entrar para ganhar. O Flamengo, eu não tô dizendo aqui para vocês que o Flamengo jogou um futebol ruim ontem, porém pode sim melhorar. Porém, rapaziada, quando tiver aquelas chances que o Flamengo teve ontem no jogo contra o Internacional, não pode desperdiçar, rapaziada. Tem que colocar ali a bola pro fundo da rede. O Juninho teve a chance ali de virar o jogo pro Flamengo, porém o Juninho, rapaziada, não soube ali aproveitar. E eu tinha falado no vídeo de ontem, galera, que o Bruno Henrique estava relacionado para o jogo, porém o técnico Felipe Luiz não iria utilizar o Bruno Henrique como titular. Porém, rapaziada, no jogo de ontem todo mundo se surpreendeu, até porque o Bruno Henrique tá voltando de lesão, como todo mundo já sabe, rapaziada. E o Bruno Henrique entrou como titular. Eu só achei, galera, que o técnico Felipe Luiz deveria ter colocado ali o Bruno Henrique no segundo tempo para dar um gás a mais ali dentro do elenco do Flamengo. Ou seja, rapaziada, o Bruno Henrique entrou como titular, mas não fez aquela partida que a gente está acostumado a ver o Bruno Henrique ali fazer. Vamos pro segundo jogo ali do Brasileirão, né, rapaziada? Porque o primeiro saiu empate de 1-1 e agora aí vamos pensar no segundo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É o que eu falo para vocês, galera. O Flamengo esse ano de 2025 não pode focar apenas só em Libertadores e Copa do Brasil. Esse ano de 2025, rapaziada, o Flamengo tem que olhar também pro Campeonato Brasileiro, tem que ganhar o Campeonato Brasileiro, porque eu falei pra vocês, e o próprio presidente BAP do Flamengo, rapaziada, já falou, esse ano o Flamengo vai focar 100% no Campeonato Brasileiro. Prioridade do Flamengo, a primeira prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. E ele mesmo disse, rapaziada, o BAP presidente do Flamengo já falou
que se os jogadores do Flamengo conquistar o Brasileirão esse ano, vai ter uma recompensação para os jogadores muito melhor de que ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem que focar e tem que começar aí a ganhar os jogos no Campeonato Brasileiro, porque quanto mais jogos ganhar, muito melhor para o Flamengo, né, rapaziada? E depois do jogo, galera, o técnico Felipe Luiz foi questionado aí se tem que contratar um meia aí pro Flamengo, né, rapaziada? Dá uma olhada, galera, o que foi que o técnico Felipe Luiz falou dando essa resposta. Olha só, rapaziada. Em coletiva realizada após o jogo de ontem contra o Internacional, o Felipe Luiz respondeu sobre a necessidade de contratar um meia pro Flamengo, rapaziada. Olha só, abre aspas pro técnico Felipe Luiz. O que o Flamengo precisa e está fazendo é estar sempre ao mercado para trazer jogadores de nível Flamengo. Não só estamos olhando meia, estamos olhando volantes, zagueiros, laterais, pontas e todas as posições. Garanto que estão trabalhando bem dentro deste próprio elenco e estamos bem servidos. Ou seja, rapaziada, depois aí de ser questionado se o Flamengo precisava contratar um meia, rapaziada, o técnico Felipe Luiz respondeu que não só precisa de um meia, mas citou todas as posições que o Flamengo tá precisando, mas ele meio que deu uma esquivada ali dessa resposta, falando ali que o Flamengo também, dentro do elenco do Flamengo, o Flamengo tem muitos jogadores bons. E tem mesmo, né, rapaziada? O Flamengo tem jogadores bons que dá pra disputar aí brincando Libertadores, Super Mundial de Clubes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que é o principal, né, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, e continuando, falando de Flamengo, o zagueiro do Mengão, Léo Pereira, rapaziada, tava no lugar certo e na hora certa, viu? Ele tava dentro da zaga do Internacional quando recebeu uma bola, galera, simplesmente chutou pro gol e fez o gol que deu o empate do Mengão contra o Internacional. Porém, rapaziada, como tudo não é flores, o Léo Pereira teve que ser substituído e sair de campo no final do segundo tempo, sentindo fortes dores no joelho esquerdo. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada, galera, nessas informações aqui que eu trouxe para vocês sobre o Léo Pereira. Olha só, rapaziada. Léo Pereira deixou o campo aos 43 minutos do segundo tempo, após sentir uma forte dor no joelho esquerdo. O zagueiro se lesionou em uma dividida com o Carboneiro aos 38 minutos do segundo tempo e pediu para ser substituído. Já no banco de reservas, iniciou o tratamento com gelo. Inicialmente, rapaziada, não foi diagnosticada nenhuma lesão grave, mas Léo Pereira deve passar por uma avaliação mais detalhada do Flamengo amanhã. O time terá folga nesse domingo. Ou seja, rapaziada, Léo Pereira teve que ser substituída por estar sentindo aí fortes dores no joelho esquerdo. A gente torce, rapaziada, que não seja nada grave e que ele volte aí na próxima partida do Mengão pelo Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto, galera, e falando aí de Wallace Yan, que também falou aí depois do jogo. Ele disse, rapaziada, o que foi que o técnico Felipe Luiz pediu para ele fazer quando ele entrou, né, rapaziada? Olha só, galera. Abre aspas para o Wallace Yan. Felipe Luiz pediu para eu entrar e dar mais velocidade no jogo. Tive 2 oportunidades ali, mas agora é trabalhar para melhorar. Sempre entro em campo motivado pela confiança que o técnico Felipe Luiz me passa. Então, eu entrei tranquilo e sabendo o que precisava fazer. Ou seja, rapaziada, essa garotada aí que o técnico Felipe Luiz, não só a garotada, galera, todos os jogadores do Flamengo que estão no banco ali de reserva, quando entra, rapaziada, pode ter certeza que o técnico Felipe Luiz passa total confiança, não só pros que estão no banco de reserva, como também pros jogadores ali titular. Técnico Felipe Luiz faz total diferença dentro do elenco do Mengão, né, rapaziada? Dando confiança tanto pra garotada quanto pros mais veteranos. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui também sobre o Andrés Pereira, que não pretende renovar com o Fulham da Inglaterra e a chance dele voltar, retornar ao Flamengo, rapaziada, só aumenta. Olha só, galera, nessas informações aqui que eu trouxe pra vocês sobre o Andrés Pereira. Olha só, rapaziada. Andrés Pereira não pretende renovar com o Fulham da Inglaterra e prioriza retornar ao Flamengo. O meia se arrepende de ter deixado o Flamengo e pode até abrir mão de receber mais dinheiro. É isso mesmo, galera. De acordo com o jornalista Paparazzi Rubro-Negro, Andrés Pereira não quer renovar com o Fulham e pretende voltar ao Flamengo. Porém, rapaziada, para ele vir pro Flamengo é o seguinte:
Para avançar nas negociações, o Flamengo teria que oferecer cerca de 20 milhões de euros, mais bônus ao Fulham da Inglaterra. Ou seja, se depender de Andreas Pereira, ele não vai renovar com o Fulham da Inglaterra, até porque o seu vínculo, rapaziada, se estende até o meio do ano de 2026. Ou seja, ele já tá dando ali um passe a mais, dizendo que quer voltar pro Flamengo. Agora, rapaziada, só depende aí da diretoria do Flamengo também dar um passe e trazer aí o Andreas Pereira, até porque, como todo mundo sabe, o cara é flamenguista declarado e joga um absurdo. Ou seja, vai vir o Jorginho, e se vir o Andreas Pereira, rapaziada, pode ter certeza que o Flamengo aí já é uma seleção e vai aí se reforçar ainda mais. Até porque, galera, a diretoria do Flamengo tem que pensar não só no Brasileirão, não só na Libertadores e Copa do Brasil, mas também, rapaziada, a diretoria do Flamengo tem que pensar no Super Mundial de Clubes que a gente vai ter esse ano aí no meio do ano. Ou seja, se o Andreas Pereira vinsse agora pro Flamengo, rapaziada, ia ser aí uma baita de uma contratação pro Flamengo, né, rapaziada? A gente torce que dê tudo certo e ele também aí se junte aí à nação rubro-negra. E eu só quero agradecer, rapaziada, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são foda. E vocês aí que estão me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, rapaziada, dá essa moral aí para um cara humilde, galera. Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, eu tô aqui se dedicando, fazendo vídeos do Flamengo e trazendo notícias do Mengão pra vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e deixa aquele likezão maroto, rapaziada. Senta o dedo aí no like, né? E vamos rumo aos 1000 inscritos nesse canal, rapaziada. Vocês são foda e eu sei que se vocês quiserem, vocês faz acontecer. Valeu!